Salve, 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 nação rubro-negra, chegando nessa manhã de sábado, dia de jogo do Flamengo, desejando aí um sábado abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. Antes de trazer as informações, pedir para vocês aí que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos, lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos no Facebook. Informação o dia inteiro. Galera, o Flamengo hoje enfrenta o Mirassol pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o último jogo do primeiro turno. O Flamengo pode aí se tornar o campeão, né, simbólico desse primeiro turno. Basta vencer para não precisar se preocupar com outros resultados, né? Bom, temos aí reforço no Sub-20 para o Mundial de Clubes. Meus queridos e minhas queridas, temos essa informação. Tem joia do Flamengo ganhando destaque lá na Europa. O Flamengo aí já pretende já renovar o contrato com o garoto aí, fazer o primeiro contrato para poder evitar que o assédio dos times europeus o tirem do Flamengo. E tem renovação aí também, com multa rescisória de 189 milhões de reais. Essas e outras notícias aqui agora para vocês. Mas antes, trazer para vocês aquela palavra de meditação matinal que eu gosto muito. 1 Coríntios, versículo 9, diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Rapaz, essa palavra de meditação é sempre muito bom para vocês, né? A galera que vai aí para o Maracanã, gente, vai ter um esquema especial de segurança aí, algumas vias estarão fechadas, né? Então vocês têm que ficar bastante atentos. Essas informações estão na nossa página Amaury de Paula Santos. Eu não vou trazer porque é algo muito extenso, apesar que é live, né? Ao vivo a gente pode estender um pouquinho, a gente pode dar uma prolongada, né? Meu amigo Ted SJ, daqui a pouco eu leio aqui o seu comentário que ainda não... apareceu aqui, ó. Bom dia, meu amigo, um final de semana abençoado para você e o Caramelo. E tem o Simba também agora, Ted, tem o Simba. Então lá fora, senão eles estariam aqui em cima de mim, não deixariam nem fazer o vídeo direito. É uma ciumeira dos dois, você não tem ideia, né? Então vamos começar aqui, trazer as informações para vocês, tem muitas coisas para fazer. Gente, vamos lá. Perdemos aí, fomos eliminados da Copa do Brasil, tá? Tá todo mundo chateado, tá todo mundo aborrecido, todo mundo aí com a cabeça inchada, sofrendo zoações dos adversários, mas futebol é isso aí. Eu vejo o futebol como entretenimento, eu sempre falo isso e torno a repetir. É para isso mesmo, meu time ganhou, eu vou lá e vou sacanear o adversário que perdeu. Sacanear, brincar, zoar, né? O meu time perdeu, eles vão fazer o mesmo, vão vir aqui, vão sacanear, vão zoar, vão falar um monte de coisa. E o gostoso do futebol é isso. O gostoso do futebol é isso, mas chegou o momento de quê? De virar a chave e nos concentrarmos aí no Mirassol. Bom time, tem demonstrado isso aí, né, no Campeonato Brasileiro, já está com vaga garantida, né? Se terminasse o campeonato hoje, estaria aí na Libertadores da América. Olha só, um time que subiu agora para a primeira divisão, vai fazer o seu primeiro jogo no Maracanã. Então, assim, é um time que está 9 jogos sem perder. Eu falei e torno a repetir, para mim é um time muito melhor do que o Ceará, muito melhor do que o Atlético Mineiro, né? Então, o Flamengo tem que entrar atento, o Flamengo tem que entrar ligado, sabendo que não pode dar mole, porque ele pode aí sofrer um revés e perder para o Mirassol dentro de casa. Nós não queremos isso, obviamente que não. Mas se continuar, vai depender do Flamengo que entrar em campo também hoje, né? Se for entrar em campo o Flamengo no modo banana, né? No modo banana, estamos lascados. Agora, se entrar um time com vontade, com garra, com determinação, né? Aí sim eu acho que o Flamengo pode ter um bom resultado
e pode vir a ganhar do Mirassol e a gente continuar aí na liderança do Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Dito isso, foi falado pela própria diretoria que é a prioridade Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Então já não precisa mais esquentar a cabeça e se preocupar com Copa do Brasil. Tempo para treinar vai ter pra cacete. Então não tem mais desculpas, né? Então vamos entrar aqui nas informações. Uma das promessas do Flamengo é o goleiro Fabrício Mereda, que inclusive ganhou destaque no jornal espanhol Diário AS. Rapaz, tem que ficar de olho nesse garoto aí, o garoto é muito bom, tá? A fábrica do Flamengo não para de produzir talentos, embora quase sempre conte com jogadores ofensivos como faro e dribles e habilidades, né? Para driblar, neste caso, o time carioca moldou um goleiro que tem apresentado atuações marcantes nos últimos meses. Seu nome é Fabrício Mereda. Fecha aspas, isso aqui quem tá falando é o Diário AS, tá? Tô trazendo as aspas do Diário AS, desculpa aí. E completou aqui o Diário AS na sua matéria lá na Europa. Abre aspas. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, já acompanha de perto Fabrício Mereda e não seria surpresa se ele fosse convocado pela primeira vez para começar a sua carreira nas categorias de base. Ele está na idade certa para participar do próximo Campeonato Sul-Americano Sub-20, concluiu o jornal AS. Galera, garoto é bom, excelente goleiro, espero que vingue, né? É muito novinho ainda, 14 anos de idade, mas tem um futuro imenso pela frente. Eu vou trazer aqui quem é Fabrício Mereda para vocês. Com apenas 14 anos de idade, Fabrício Mereda chegou ao Flamengo em 2023 após chamar a atenção na base do Avaí. Promovido recentemente ao Sub-15 do Mengão, o goleiro foi destaque nas conquistas do Campeonato Metropolitano Sub-14 e do torneio Manlio Salles, na Itália, no qual o mais querido superou o Milan na final e foi campeão, tá? Então, Fabrício Mereda, goleiro aí de 14 anos de idade, tem chamado a atenção da Europa, galera. Tem chamado a atenção da Europa. O Flamengo, vamos ver aí, promover ele para o Sub-15. Vamos aguardar o futuro. Muita coisa tem a oferecer para esse garoto se ele continuar nessa pegada, né? Bom, ainda falando sobre joia do Flamengo, né? Agora vamos falar de outro jogador, falar de outro goleiro. Joia assina contrato com multa rescisória de 189 milhões com o Flamengo. O Flamengo se movimentou aí nas categorias de base e assinou o primeiro contrato profissional com o goleiro Gabriel Werneck, goleiro de apenas 16 anos de idade. No novo vínculo, o Cria pertence ao Mengão por 3 anos, com multa na casa de 30 milhões de euros, cerca de 189 milhões e 78 mil reais na cotação atual, né? A antecipação na assinatura do contrato profissional com Gabriel Werneck se dá por conta de o goleiro despertar o interesse de times europeus. Além disso, o atleta é considerado uma das principais promessas para a posição no Flamengo. A multa rescisória de 189 milhões é para o mercado exterior. Para o mercado interno, deve ser mais caro ainda, tá? Então, 2 goleiros aí, Flamengo, já preparando para o futuro. Um de 14 anos, né, que está no Sub-15, e esse aqui, o Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com ele. Ainda falando sobre a base do Flamengo, né? Flamengo ganha reforço para jogo contra o Barcelona para o Mundial Sub-20, tá? Os criadoninhos estão em reta de preparação para a decisão do Mundial Sub-20 no dia 23 de agosto e o Flamengo encara o Barcelona da Espanha às 16 horas e 30 minutos no Maracanã. Em meio a isso, Matheus Gonçalves, cria do Mengão, ele próprio se escalou para o confronto. Lembrando que às vezes que Matheus Gonçalves vai jogar no Sub-20 é porque ele pede, ele já falou isso em entrevista, porque ele pouco tem atuado no time profissional, então para ganhar minutagem, ele vai e se oferece e pede para jogar no Sub-20, para ganhar minutagem, não ficar muito tempo sem entrar em campo. Então é um desejo dele, ele é que pede para isso, assim como ele pediu para atuar pelo Sub-20 no Mundial Interclubes aí, ó. Por meio das redes sociais, o Flamengo divulgou a arte na qual fazia a divulgação do jogo contra o Barcelona. Na postagem, o Flamengo compartilhou a imagem de Matheus Gonçalves,
Dessa forma, o meia-campista repostou a publicação e com isso deve ser reforço para o elenco comandado por Bruno Pivetti, tá? Mandar um abraço especial aqui para o meu amigo jornalista Daniel Reis, meu amigo Cláudio, minha amiga Miriam Cruz e seu esposo Adilson, minha amiga Márcia Silvestre Dacre, minha amiga Mila Rosa, que estará hoje lá no Maracanã assistindo Flamengo e Mirassol às 18h30. No decorrer, vou mandando, falando outros nomes aqui, que, né, a gente vai lembrando aqui, né, não pode deixar de lembrar dessas pessoas que estão sempre nos acompanhando, sempre nos dando uma grande moral. Bom, ainda falando sobre a base e ainda falando sobre Matheus Gonçalves, tá? A informação que eu postei na nossa página ontem à noite, que diz o seguinte: CSKA Moscou avançou nas tratativas e está perto de acertar a contratação do meia Matheus Gonçalves, de 19 anos de idade. Segundo o jornal Sport Express, Flamengo e CSKA já estão próximos de um acordo para a transferência do jovem para o futebol europeu. Eu acho isso aí um desperdício, liberar um atleta como o Matheus Gonçalves, né, 19 anos, tem muito ainda para entregar para o Flamengo, tem muito ainda para entregar para a torcida rubro-negra dentro de campo, e vai negociar porque não se encaixa, vamos ser sinceros, não se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz. Inclusive sobre isso eu vou trazer uma matéria que Vanderlei Luxemburgo criticou, que o time não pode ter apenas uma maneira de jogar, e eu tenho questionado isso sempre. O Flamengo só tem uma maneira de jogar. O Flamengo não traz outros jogadores com característica diferente para que possa mudar ali a maneira do jogo, o esquema tático, para poder confundir até mesmo o adversário. Com o único esquema tático, o que acontece? Os adversários se preparam em cima daquilo. Então já vem aqui já sabendo, ó, vamos fechar ali a nossa zaga, vamos retrancar, e o Flamengo não vai conseguir furar o bloqueio. É isso que tem acontecido, infelizmente. Bom, sobre o Mundial de Clubes Sub-20, o Flamengo iniciou segunda-feira, dia 11, a venda de ingressos para a final do Mundial contra o Barcelona, que será disputado no dia 23 de agosto no Maracanã. Os preços variam aí de R$ 11,25 a R$ 300. Não tá caro não, tá, galera? Um jogão desse aí, final do Mundial de Clubes, Flamengo indo em busca aí do bicampeonato mundial, conquistou ano passado, né? Em cima do time lá da Grécia, né? Que é o time do Rodinei, mas é o Sub-20. Então, vamos lá. Sócios torcedores poderão comprar as entradas a partir das 10 horas, enquanto o público geral terá acesso à venda na quinta-feira, dia 14, pelo site oficial, ou seja, dia 11 ainda, gente. Eu tô perdido aqui. Hoje é dia 9. A partir de segunda-feira, os ingressos para a final do Mundial Interclubes estará à venda para os sócios torcedores a partir de 10 horas da manhã e para o público geral no dia 14 de agosto, no dia do meu aniversário. E você pode comprar esses ingressos pelo ingressosflamengo.com.br, é o site oficial do Flamengo, tá? Para não ter problemas, você comprar ingressos falsos, tá? Bom, agora o Flamengo ganha reforço nas arquibancadas, mas será apenas no dia 31 de agosto. Mais uma importante torcida organizada do Flamengo poderá retornar aos jogos da equipe, que é a torcida Jovem Fla. Inclusive, eles estão preparando 2 bandeirões aí enormes, lindos, para poder aí apresentar na sua volta aos estádios. O Superior Tribunal de Justiça, né, a torcida jovem, né, do Flamengo já tem data marcada para o seu retorno. Será no dia 31 de agosto contra o Grêmio no Maracanã, às 16 horas. Recentemente, a raça rubro-negra foi liberada e já começou a fazer a diferença nas arquibancadas. Sejam bem-vindos, se adequem, né, para todas as normas que foram impostas para vocês nos dias de jogos do Flamengo. Eu sou contra punir, preste atenção que eu vou falar, eu sou contra punir a organizada quando o problema é causado por algum torcedor. Eu acho que quem tem que ser punido é o CPF e não o CNPJ. É a minha opinião. Ah,
tem câmeras espalhadas em todo o estádio do Maracanã, tá? Então, o reconhecimento facial é muito fácil agora, hoje em dia. Ainda mais você tem que cadastrar lá para você acessar o estádio, você tem que fazer o cadastro do reconhecimento facial. Então, identificou o meliante que cometeu algum ato ilícito, tem que punir o CPF da pessoa, não a instituição. É o meu pensamento, tá? Punição tem que ter, mas não ao CNPJ. Então, tem que ter reuniões constantes com os membros das organizadas para que eles evitem fazer algo que a instituição venha a ser novamente punida, né? Bom, a boa notícia para hoje aí é que deve ter estreia no Mengão. Jorge Carrascal, o colombiano, Shakira. Jorge Carrascal comentou aí a expectativa de entrar com o manto sagrado neste sábado contra o Mirassol, tá? Pô, tô ansioso também para ver a estreia de Jorge Carrascal, principalmente depois de toda aquela novela. Ele vem treinando desde o dia 4 de julho, né, nas dependências do CT Urubu, e já foi integrado ao grupo, já está treinando com o elenco rubro-negro. Não sei as condições físicas dele nesse momento, mas é um garoto novo, deve aguentar o tranco aí. Eu vou trazer as aspas dele aqui, ó, que ele conversou com a Flamengo TV. Para ser sincero, um pouco ansioso, mas muito motivado também. Viver a experiência de estar dentro de campo, de jogar pela primeira vez, de ver a torcida, de ver o estádio, de ver o ambiente, na verdade, um pouco ansioso sim, mas bem tranquilo, porque sei que o estádio está sempre com essa energia, né? Fecha aspas, disse Jorge Carrascal. Estamos aguardando aí, Jorge Carrascal, que você estreie bem pelo Flamengo e venha suprir as necessidades no meio de campo e no ataque que o Flamengo vem precisando, porque tem o jornalista trouxe dois estilos de Carrascal que podem ajudar muito ao Flamengo, né? Vou trazer aqui, ó, as características do jogador foram analisadas pelo jornalista Rodrigo Coutinho, que animou a torcida rubro-negra na programação da Seleção Sport TV. De acordo com Coutinho, Carrascal pode até jogar como um possível falso 9, setor onde atuou no futebol russo na última temporada. Ou seja, o ataque do Flamengo, que tem deixado a desejar, infelizmente, ele pode vir aí ajudar o Mengão nessa posição. Vamos aqui para as aspas de Coutinho, né? Ele é muito versátil. Um meia que pode jogar nas 3 posições, atrás, atacando, inclusive no Dinamo Moscou chegou a fazer jogos até como falso 9. Inicialmente chega como opção de banco, mas pela qualidade técnica e pelo que vai ser o Flamengo disputando as competições, vai brigar por posição naturalmente, fecha aspas, disse o jornalista. Lembrando que ele, no início da carreira, ele foi denominado como o Neymar colombiano, né? Não é por causa dos extracampo, não, é dentro de campo, tá? Por causa da qualidade técnica dele, driblador, vai para cima, entendeu? Consegue entrar na cabeça do adversário. E o jornalista continua aqui, ó. Além disso, Rodrigo Coutinho disse que característica de Carrascal se assemelha a de Everton Ribeiro, ídolo do Flamengo. Lembrando que, em entrevista recente à Flamengo TV, Jorge de Arrascaeta disse que sente falta de um jogador como Everton Ribeiro no Flamengo, né? Ele disse que sente falta do baixinho lá. Vamos para as aspas do jornalista com relação a essa característica de Carrascal ser idêntica à de Everton Ribeiro? Vamos lá, abre aspas. Até para fazer um investimento que o Flamengo fez, dificilmente o clube traz uma contratação para o jogador ser simplesmente reserva. Não concordo com isso, porque nós temos aí o Juninho Churek, que é reserva, não entra, né? Complicado. Então vamos lá. Inicialmente, ele faz a função de Arrascaeta, mas, como eu disse, é versátil. Se você colocá-lo na beira do campo, será aquele meia construtor. Não é um Luiz Araújo ou Cebolinha, é mais parecido com Everton Ribeiro, fecha aspas, finalizou. Cara,
Se ele tiver essas características de armador como Everton Ribeiro, vai se encaixar direitinho no Flamengo. É disso que nós precisamos. Um novo Everton Ribeiro no Flamengo. Faz muita falta, tá? E para esse jogo entre Flamengo e Mirassol, mais de 48 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é de que o Flamengo chegue aí pelo menos a casa de uns 55 mil torcedores, tá? Sábado, 18 horas e 30 minutos, tempo chuvoso no Rio de Janeiro, mas esses ingressos já foram comercializados de maneira antecipada. Então, 48 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada, expectativa de 55 mil torcedores. Bom, agora vamos falar sobre Flamengo e Mirassol, prováveis escalações, arbitragem, como chegam os times e os desfalques de cada equipe, né? Então vamos começar aqui, ó. Flamengo volta a campo, tentando virar a página da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira. Com o Brasileirão como prioridade, o Flamengo deve ir a campo com força máxima. Mesmo às vésperas de começar o mata-mata da Libertadores, o time precisa vencer para continuar na liderança sem depender de outros resultados. Isso é muito importante. Meu amigo Cláudio Silva Andrade, muito bom dia, meu amigo. Um excelente sábado para você. Que Deus te abençoe rico e abundantemente. Hoje é dia de passar raiva com o Flamengo. Meu irmão, tem sido isso nos últimos dias. Eu tenho ficado chateado pra caramba, né? Bom, já o Mirassol fará sua estreia no Maracanã. Isso me lembra o Central Córdoba, time que saiu da Argentina pela primeira vez, veio jogar aqui no Maracanã e nos venceu, tá? Isso já me deixa preocupado. Como eu falei, Mirassol está 9 jogos sem perder. Eu vou continuar aqui, ó. Já o Mirassol fará sua estreia no Maracanã na melhor fase da sua história centenária. O Leão vive um momento mágico, ostentando uma sequência de 9 jogos sem perder. Sua maior em brasileiro. São 6 vitórias e 3 empates. Nesta série invicta, na rodada anterior, venceu o Vasco por 3-2 e subiu para a 5ª posição com 28 pontos. Está na fase, ali na classificação para a Libertadores da América de 2026. Eu acho que o Mirassol aí fica entre os 4 primeiros. Os 4 primeiros, pode ter certeza. Escreve o que eu estou falando aí. Bom, o jogo será transmitido pelo Premier no Pay-Per-View, tá? Você ainda tem tempo de assinar. Escalação Flamengo do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz terá o desfalque de Jorginho, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas em compensação terá os retornos importantes de Luiz Araújo e Bruno Henrique, que estavam em trabalho de carga após dores e desgastes. Treinaram em campo nos últimos dias e voltam a ficar à disposição. O primeiro disputa a posição com Plata, enquanto o segundo é a opção para atuar como falso 9. Rapaz, eu gosto muito do Luiz Araújo, eu preferia o Luiz Araújo ao invés do Gonzalo Plata, tá? Mas quem sabe aí é o técnico Felipe Luiz, não vou nem entrar nesse mérito. Bom, último reforço anunciado nessa janela, Carrascal também deve fazer sua estreia, mas é provável que comece no banco de reserva, né, no meio de campo com a ausência de Jorginho. A tendência é que a dupla de volante seja formada por Alan e Everton Araújo. E aí, Cláudio? Alan e Everton Araújo no meio de campo? Tá legal para você? Vamos lá. Provável escalação do Flamengo, galera. Provável escalação do Flamengo. Jogo, 18 horas e 30 minutos. Escalação oficial sai às 17 horas e 30 minutos. Essa escalação aqui é somente de acordo com o esboço que Felipe Luiz fez nos treinos. É preocupante. O Flamengo não ganhou do Ceará e o Mirassol é bem melhor do que eles. Eu falei isso no início do vídeo. Melhor do que o Ceará e melhor do que o Atlético Mineiro. Tá? Estou embalado aí com 9 jogos invictos, 6 vitórias e 3 empates. Bom. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Alan, Everton Araújo, Jorge de Arrascaeta, Luiz Araújo ou Gonzalo Plata, que eu prefiro o Luiz Araújo, Pedro ou Bruno Henrique e Samuel Lino. Cara, eu gosto muito do estilo de jogo do Samuel Lino. Parte para cima, chuta, driblador, consegue armar jogadas, só que o ataque não tá funcionando nem a cacete, né? Bom,
Vamos ver aqui. É isso aí, eu estava vendo aqui. Pendurados, Alan, Léo Pereira e Eric Pulgar, que está fora por causa de lesão. Né? Então, isso aí é desfalque do Flamengo. Temos desfalque pra cacete no Flamengo aí, né? Danilo, coxa direita, Eric Pulgar, pé direito, De La Cruz, recondicionamento físico e Jorginho suspenso. Falar em Nicolas De La Cruz, galera, Nicolas De La Cruz deve voltar no jogo contra o Internacional, tá? Alan até passa, mas Everton Araújo é dose para Leão. Ele teve fez uns bons jogos, né? Depois caiu de produção pra caramba. Eu não entendo o que acontece com esses garotos, né? Bom, técnico Ivan Baitelo, técnico interino, tá? O único desfalque importante do Mirassol é o técnico Rafael Ganas, que cumprirá suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ele será substituído pelo auxiliar permanente Ivan Baitelo, que já comandou o Leão em outras oportunidades. A boa notícia fica por conta do retorno do lateral esquerdo Reinaldo, que foi desfalque por suspensão contra o Vasco. Ele volta ao time titular e assume a vaga de Felipe Jonathan. Essa deve ser a única mudança em relação ao jogo anterior. Provável escalação do Mirassol. O tempo nublado, espero que o Mirassol não brilhe. Walter, Lucas Chamon, João Vitor, James e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, conhecido da gente, Edson Carioca e Chico da Costa. Desfalque do Mirassol, né? Rafael Ganes, suspenso, que é o técnico, PH e da Silva, lesionados, tá? Pendurados, Daniel Borges, Alex Muralha, José Aldo, João Vitor, Negueba, Christian, Gabriel e Walter. O árbitro da partida será o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Assistente número 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. Assistente número 2, Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. E o VAR fica por conta de Diego Pombo Lopes, da Bahia. Vamos ver o que o meu amigo Cláudio disse aqui. O próximo patrocinador do Flamengo será o SUS. Não, agora já tem aí um novo patrocinador, que é a empresa de assistência médica aí, cara. Já pode auxiliar o Flamengo nesse quesito aí. Bom, Flamengo projeta renovação de jogador, né? Que será aí o goleiro Agostinho Rossi. Mas, gente, Flamengo precisa ir no mercado atrás de um goleiro. Flamengo precisa ir no mercado atrás de mais um atacante. Flamengo precisa ir no mercado. Precisa e muito, tá? Bom, Flamengo já está planejando o futuro e planeja estender o contrato do goleiro Agostinho Rossi no ano seguinte, de acordo com o GE. Embora o vínculo esteja em vigor até 2027, a diretoria rubro-negra deseja antecipar a negociação para garantir que o argentino permaneça por mais um tempo, né? Eu sabia que ele ia falar alguma coisa aqui. Já pensou perder o jogo com gols de Negueba e Chico da Costa? Cara, nem pensar, cara. Nem pensar. O Flamengo já tomou gol de cocada. Ai, meu Deus do céu. Rossi, aos 29 anos, vive o ótimo momento desde que se tornou goleiro titular do Flamengo. O goleiro é seguro, decisivo, com boas performances e ganhou a confiança da torcida e da comissão técnica, tornando-se um elemento essencial para o time. Cláudio não concorda com isso e eu sei disso, tá? Bom, o Flamengo pretende aí estender o vínculo com Agostinho Rossi, mas já falou que vai ao mercado em busca de um goleiro, em busca de um atacante, e tem mais uma posição que no momento me fugiu a memória, acho que é um meia-campista, tá? Bom, jogadores que não têm rendido no Flamengo têm o seu futuro definido. Flamengo define o futuro de Everton, Cebolinha e Michael. Não sei se a notícia é boa ou se a notícia é ruim, mas vou trazê-la para vocês. Flamengo segue trabalhando na montagem do elenco visando a reta final da temporada, que terá o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Desse modo, o time rubro-negro definiu que Everton, Cebolinha e Michael seguirão no elenco até o término de 2025. Vocês gostaram da notícia? O Flamengo vai permanecer com Everton, Cebolinha
e Michael. Everton Cebolinha, que até atuou bem na última partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro, foi substituído, não sei se por causa do condicionamento físico, mas era um dos melhores em campo, mas nós não sabemos o que se passa na cabeça do técnico Felipe Luiz, né? Bom, seguindo aqui com as informações. De acordo com o jornal O Globo, a diretoria do Flamengo tem como principal objetivo a preservação do grupo para a disputa dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Assim sendo, nomes como Michael e Everton Cebolinha, que não vivem a melhor fase na carreira, serão mantidos no elenco. É isso aí que vocês ouviram. Everton Cebolinha e Michael permanecerão no elenco rubro-negro. Vamos ver o que o meu amigo Cláudio disse aqui. Rossi tem ótimas saídas de gol. Rapaz, eu vou trazer aqui uma informação que me chamou a atenção, que o Cláudio e eu sempre comentamos sobre isso. Michael não. Que é sobre o Flamengo ter apenas um tipo de jogada. O Flamengo não procurar outras características para poder surpreender o adversário, tá? Se o time vier fechadinho, o Flamengo não consegue furar a defesa do adversário. Fica tocando para cá, tocando para lá, aquele lenga-lenga todo, cozinhando o galo. Cozinhou tanto o galo que o galo foi e papou o urubu, né? Isso a gente tem que brincar também para poder relaxar o ódio que está no coração dessa eliminação da Copa do Brasil. Flamengo perdendo dinheiro aí, né, no cumprindo a meta orçamentária de 2025, porque pretendia chegar pelo menos até as semifinais. Eu não entendo, o time faz um planejamento no início do ano de chegar até as semifinais da Copa do Brasil. Aí vem com aquele discurso mequetrefe de que não é prioridade, então por que coloca chegar nessa competição até as semifinais se não é prioridade? Então não coloca nem no orçamento, cara. Não coloca nem no orçamento. Estou procurando aqui as falas de Luxemburgo. Apesar de não gostar muito de Luxemburgo, eu concordei em gênero e grau aqui com o que ele disse. Aqui, ó. Vanderlei Luxemburgo dá recado para Felipe Luiz. Não existe só um modelo de jogo. Cláudio e eu sempre falamos sobre isso aqui. Em uma análise direta publicada em suas redes sociais, o ex-treinador do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, enviou um recado ao atual técnico da equipe do Flamengo, Felipe Luiz, após a recente queda do time na Copa do Brasil. Luxemburgo destacou a necessidade de flexibilidade tática, alertando que a insistência em um único padrão pode se tornar um obstáculo para o sucesso, especialmente com um elenco tão rico em opções. Aí, Cláudio, o que o Vanderlei falou? Aquilo que a gente está sempre comentando aí um com o outro nas postagens. Insistência em um único padrão de jogo pode ser um obstáculo para o sucesso, especialmente com um elenco tão rico em opções. Vamos para as aspas de Vanderlei Luxemburgo? Eu vi gente aí criticando, ultrapassado, não sei o que. Ele é ultrapassado, mas a visão dele com relação ao que está se passando dentro do Flamengo, dentro de campo especialmente, cara, tá certíssimo aqui, ó. Nem tem meta, mas quando chegamos na meta, dobramos a meta. É uma merda. Abre aspas para o que disse o Vanderlei Luxemburgo aqui. Flamengo faz uma vantagem, abriu o placar, mas não teve jogo. Eu achava que o Flamengo poderia passar, porque tem um time, mas não está conseguindo jogar. Fecha aspas, iniciou Luxemburgo, e para ele a juventude e o potencial de Felipe Luiz são inegáveis, mas a gestão do estrelado plantel exige uma abordagem mais versátil. Ele concluiu aqui, ó, abre aspas. Felipe Luiz é jovem, tem um excelente potencial para se tornar um dos grandes treinadores brasileiros. Tem um grande time na mão e precisa entender como vai fazer neste momento. Não existe só um modelo de jogo, tem diversos modelos para serem aplicados. Fecha aspas, aconselhou o veterano. E aí, vocês concordam com essa análise de Vanderlei Luxemburgo de que o Flamengo precisa utilizar outros tipos de jogadas,
outros tipos de esquema tático, principalmente com o elenco qualificadíssimo que o Flamengo tem em mãos. É temeroso ver o Flamengo apenas com o estilo de jogo. É temeroso, não sei a opinião de vocês, mas eu vejo isso e me deixa muito preocupado. Porque, como eu falei, o adversário estuda o Flamengo, não é um time difícil de ser estudado, porque entra em campo sempre da mesma maneira. Troca peça, mexe peça, entra peça e sempre o mesmo estilo de jogo. Jogadores com as mesmas características. Não dá. Não dá. Não vale isso, mas para o futebol moderno não. Torna-se ultrapassado, né? Bom, galera, essas daí foram as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sábado, dia de jogo do Mengão, né? Vamos virar a página, vamos levantar a cabeça, vamos dar a volta por cima e torcer para que o Flamengo faça um bom jogo. Vamos ver que o meu amigo Cláudio botou aqui. Não sei se ele não tem capacidade de criar um novo estilo ou se é apenas teimosia do treinador, mas é irritante ter um time com tanta capacidade e não criar nada novo. Cara, faço das suas as minhas palavras. O que é bom, a gente copia, né? Então concordo com você em gênero e grau. Galera, sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, fique com Deus, tenha um sábado mega abençoado e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares. Em nome de Jesus, amém.